Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de uma deliciosa coxinha com um recheio incrivelmente saboroso, muito saboroso. Ei, como você nunca viu. Então, fica comigo até o final, porque aqui estão todas as dicas e segredos dessa maravilhosa receita para você saborear com família, amigos ou vender e conseguir uma grana extra. Vamos lá para o passo a passo dessa saborosa coxinha? Aqui eu tenho 1,2 kg de coxas sobrecoxas higienizadas. E você pode usar o tempero aí de sua preferência. Os temperos que eu vou usar: alho poró desidratado, 1 colher de sopa de limão pepper, 3 dentes de alho ralados, e eu ralei no lado mais fino do ralador, 1 colher de sopa de coloral ou corante, como que você chama aí na sua cidade. E aqui eu tenho 2 colheres de sopa de caldo de legumes. Esses dois aqui, na verdade esses três, o limão pepper, o alho poró e o caldo de legumes, vocês compram assim, ó, em casas de especiarias. E aqui eu tenho 3 colheres de sopa de vinagre. Ó, gente, me dê licença aqui, viu? Agora cubra e deixe descansar por 20 minutos. É muito importante que você deixe descansar por 20 minutos para que todos os temperos peguem aqui na carne de frango. Prontinho, pessoal. Passado esse tempo, eu vou colocar para cozinhar na panela de pressão. E eu vou colocar aqui dentro da panela de pressão para cozinhar junto com as coxas e as sobrecoxas 600 gramas de batatas inteiras. Coloque água até cobrir. Tampe e leve para cozinhar. Olha, tudo bem cozido. A nossa batata, o frango, olha. Agora eu vou separar aqui o caldo. E uma coisa aqui para falar para vocês. Tá vendo essa gordura aqui por cima? É a gordura do osso, da coxa e da sobrecoxa e até mesmo da pele. Eu não tirei a pele de todos, porque a gordura da carne, ela dá sabor no caldo. Esse caldo aqui, ele tá assim maravilhoso. Você não precisa tirar essa gordura aqui. Agora tem uma dica muito importante para você escrever aí no seu caderninho. Quando eu terminar de bater, eu vou explicar essa dica para vocês. Tá observando aqui o caldo, né? Que tá com gordura, pronto. Eu vou bater no liquidificador as batatas junto com esse caldo aqui. Eu preciso de 2 litros de caldo. E o frango aqui eu vou deixar esfriar por completo para que eu remova a carne do osso. E uma outra dica para você escrever aí, e hoje tem muitas dicas, viu? Deixe seu caderninho aí pertinho, não guarde ele não, porque eu vou precisar muito dele. Nunca coloque a coxa ou a sobrecoxa para cozinhar cortadas. Não faça isso. Você tem que deixar desse jeito, a coxa inteira e a sobrecoxa inteira. Tá vendo esse osso aqui? É um osso fácil de tirar. Observe que agora o caldo aqui, ele só tem temperos, não tem nada de pontinha de osso, porque os ossos, eles estão inteiros. Então isso é uma coisa muito importante para você escrever aí, tá bom? O frango aqui já está em uma temperatura que eu consigo pegar. Agora eu vou separar dos ossos e da pele. E sempre que você for separar os ossos aqui do frango, principalmente do recheio de frango, viu, pessoal? Ele tem facilidade de azedar. Então, use luvas em suas mãos.
Pessoal, muito cuidado com a coxa. Toda a coxa de frango tem um ossinho aqui, olha. Toda a coxa tem isso. Então tenha cuidado, tá? Para você não puxar a carne da coxa e colocar junto. Dobre a atenção quando você for tirar da coxa. E assim, olha, você já ajuda muito o canal, curtindo, comentando, compartilhando. Mas se você tiver a intenção de comprar, olha, esse tipo de panela, que é a panela de pressão, eu vendo na nossa lojinha virtual. E aí você pode entrar lá e fazer o orçamento sem compromisso nenhum e ver o frete aí para sua cidade, tá bom? Aí você vai ajudar muito a gente. E divide, tá bom, pessoal? Divide lá para um monte de vezes. O frango, você pode terminar aqui de desfiar com suas mãos. Prontinho. Olha só, tudo bem desfiado. Eu preciso de 2 litros de caldo e aqui no liquidificador não está medindo 2 litros de caldo. E eu não vou completar agora aqui com leite. Se você não quiser completar com leite, você pode completar com água. Eu não vou completar agora aqui, ó, na medida, porque aqui tem batatas e quando eu bater, o volume vai aumentar. Então eu só posso completar aqui até chegar na medida aqui de 2 litros de caldo depois que eu bater. Prontinho, pessoal. Deixa eu ver aqui. Não chegou aqui na medida que eu quero. Então, eu vou completar. Pronto. Agora eu tenho 2 litros de caldo. Todas as vezes que eu mostro um caldo aqui, eu procuro mostrar sempre 1 litro ou 2 litros. Por quê? Porque fica mais fácil para você entender. 1 litro de caldo, eu coloco 100 gramas de gordura. 2 litros, 200 gramas de gordura. Mas nesse caso, que eu cozinhei aqui com as coxas, com os ossos e a pele, então assim, pela minha experiência, todas as vezes que eu cozinho o peito de frango com a pele e o osso, ou a coxa com a pele e o osso, e eu coloco 2 litros de caldo, o que é que eu faço? Eu diminuo 60 gramas. Ao invés de colocar aqui no caldo 200 gramas, porque tem 2 litros de caldo, eu vou colocar 140 gramas. Se fosse 1 litro, eu não iria colocar 100 gramas. Eu iria colocar 70 gramas. Quando você colocar a mão na massa, porque a experiência é que vai trazer tudo ali para você fazer certinho. Mas assim, pela minha experiência, o que eu posso falar para você é isso. Teve gordura no caldo, diminui 30 gramas da gordura. Deu para entender, né, pessoal? E eu vou deixar tudo escrito na descrição do vídeo para você não se perder aí, tá bom? Agora eu vou levar para o fogo. E depois que ele estiver fervendo, eu vou colocar 1 quilo de farinha de trigo. Mas antes disso, eu vou peneirar a farinha de trigo. Por quê? Para evitar que fique grumos aqui. Esses grumos, olha só, pessoal, tem farinha de trigo que vem assim, ó, cheia de gruminhos. E é horrível para nossa massa, olha só. Agora eu vou levar para o fogo e vou esperar ferver. Sempre que possível, misture um pouco, porque como esse caldo tem batatas, ele gruda um pouco no fundo da panela. O nosso caldo já está fervendo por completo. Agora desligue o fogo. E com a panela fora da boca do fogão, coloque a farinha de trigo toda de uma só vez. E se você está começando,
essa é uma dica de milhões. A gente aprende a coisa na internet, né, pessoal? Essa é uma dica de milhões para você fazer aí. Tire a panela da boca do fogão. Mas se você já tem experiência, você pode fazer tudo isso daqui, ó, com ela lá, na boca do fogão. E não se preocupe com a aparência aqui que vocês estão vendo. Eu costumo chamar essa aparência aqui de transição. Pode misturar até que toda a farinha de trigo fique envolvida no caldo. Prontinho, pessoal. Toda a farinha de trigo aqui, ó, já está envolvida no caldo. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou deixar essa massa cozinhar, porque ela não está cozida. A farinha aqui, ela só está envolvida no caldo. Pronto, a nossa massa já está cozida e ela já está soltando do fundo da panela. Agora eu vou colocar na bancada. Agora espere a massa chegar em uma temperatura em que você consiga pegar. Não tente sovar a massa agora, porque você pode queimar a palma de suas mãos. A nossa massa já está em uma temperatura em que eu consigo pegar. Eu vou dividir essa massa aqui em porções de 120 gramas. Aqui eu tenho 23 unidades com o peso de 120 gramas e sobrou essa porção aqui com o peso de 82 gramas. Agora eu vou bolear, porque isso facilita a modelagem das nossas coxinhas. Bolear é o ato de deixar assim, olha, redondinha. Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você guardou ele. Pegue ele aí, porque eu ainda vou precisar dele. Olha só, esse frango aqui, ele já está bem temperado, está com um sabor maravilhoso, o sal está na medida certa e você já pode rechear e modelar suas coxinhas. Mas se você quer um sabor muito mais do que especial, onde a pessoa coma e diga assim, aquele sabor eu só encontro ali em fulana de tal, faça isso aqui, refogue. Aqui eu tenho uma cebola ralada e um dente de alho e eu vou refogar. Look, olha gente, eu tenho um lookzinho. Vou refogar aqui com 3 colheres de sopa de azeite. E vou adicionar o frango. E para finalizar, eu vou usar tomate seco, salsinha e cebolinha. Pronto, olha só que recheio lindo. Perfeito, né? Se você está começando a fazer coxinhas, é bom que você cubra, porque isso vai evitar que resseque a massa no momento da modelagem. Mas aqui eu vou deixar descoberta, mas se você está começando, deixe coberta, tá bom? Como você sabe que a massa está com o peso de 120 gramas, eu vou colocar esse pedacinho aqui e vocês vão entender. É porque eu tiro a ponta e aí vai deixar de ficar com 120 gramas, né? Mas eu sempre faço isso, viu, pessoal? É um vício que, meu Deus do céu. Observe que parece um copinho. É fácil de abrir isso aqui. E eu vou colocar requeijão cremoso e é opcional, tá bom, pessoal? Olha, requeijão cremoso. E o recheio, a quantidade que eu uso é de 1 colher de sopa bem cheia. Eu não vou conseguir colocar mais aqui dentro, porque o próprio copinho aqui só me permite isso. Por que que eu estou lhe falando isso? Porque já falaram assim, ah, você pesa a massa, mas você não pesa o recheio. Eu não peso o recheio mesmo não, pessoal, porque ainda que eu queira colocar mais do que isso aqui dentro, não vai dar. Aí, como que eu faço para fechar? Observe que o copinho, ele está cheio, olha. Aí, você vai juntar assim. Quando você for fechar, tenha o cuidado de não deixar ar dentro entre o recheio e a parede da massa. Porque se tem um dos motivos que faz com que a coxinha estoure, é ar dentro. Aí, eu fechei aqui,
rodo assim e assim. Tá vendo essa pontinha aqui? É o excesso de massa que eu coloquei na porção aqui de 120 gramas. E aí, ó, aqui está a coxinha. Eu vou mostrar para vocês aqui com o peso de 50 gramas e com o peso de 25 gramas. E é por isso que eu não peso o recheio. Ai, gente, cadê meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Pronto, todas recheadas e modeladas. E acabou o recheio e sobrou 3 porções aqui. E eu sinceramente gosto quando acontece esse tipo de coisa, porque em uma produção acontecem muitas coisas e eu vou lhe explicar. Quem nunca, hein, pessoal, aí na produção, nunca faltou recheio e sobrou massa. E aí, o que é que eu vou fazer? Ela dura até 3 dias na geladeira. Se você não for usar, você vai congelar. E eu explico tudo isso, como fazer o aproveitamento, em um outro vídeo. E eu vou deixar o link aqui para vocês. Se você quiser fazer bolinha de queijo, bolinha de carne, croquetes, pode fazer, dá certo. E aqui, ó, eu tenho 19 unidades. Se eu não tivesse modelado essas daqui, com a quantidade de recheio que eu passei para vocês, daria para rechear 20 unidades com o peso de 120 gramas. São dicas que adianta muito a sua produção. E eu falo sempre aqui, sabe? Tudo para vocês de uma produção. Às vezes as pessoas falam assim, você não acha o seu vídeo muito longo, não? Sinceramente, eu acho. Mas eu não vou chegar aqui e mostrar de qualquer jeito para vocês uma produção que eu sei o que pode acontecer aí, principalmente se você está começando. Se o vídeo está longo, assiste um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã, mas não deixe de assistir todo e eu tenho certeza que quando você terminar de assistir, você vai acertar fazer. Talvez você nem acerte de primeira a modelar, mas os recheios e a qualidade da massa, eu tenho certeza que sim. Te espero nos comentários. E se você já me acompanha aqui no canal, você já sabe que todas as vezes que eu faço coxinhas, eu empano apenas com água para não alterar o sabor da massa. Pronto, todas empanadas. E se você quiser fritar agora, pode? Pode sim. Mas assim, uma dica que eu sempre falo aqui, eu levo para a geladeira por no mínimo 1 hora. Por que isso? Para evitar que o empanado aqui solte, garante uma excelente crocância e a fritura ela fica toda uniforme. E se você estiver com tempo, faça a sua produção e deixe na geladeira de um dia para o outro. E é isso que eu vou fazer. E olha só como as nossas coxinhas estão. Lindas e firmes. Perfeita para fritarmos.
Olha. Muito bom. E para você ter noção do peso final, em média, 177. Olha só como elas ficam lindas. Perfeitas, né? E se você for fazer para vendas, sobre as embalagens, nunca faça isso. Olha só. Desse jeito aqui. Você entregar ao seu cliente, desvaloriza. Fica feio, né? Você entregar em um saco assim. Então, se você fez um produto de qualidade, é bom que você coloque em embalagens que mostre o seu cuidado, a sua excelência com as coxinhas. Olha, como já muda. Aí você passa um plástico filme, coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. Outra que você pode também colocar essa daqui. Olha, e aí fecha. Uma excelente ideia também. Todas essas embalagens vocês compram em casas de embalagens, tá bom? Olha, tem assim, já com o desenho, lanche. Aí você coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. Outra qualidade, né, pessoal? Eu tenho um e-book de coxinhas artesanais gourmet e são as mais vendidas. E tem 25 receitas de coxinhas artesanais. Tem com recheio de camarão, com recheio de bacalhau, com recheio de frango com queijo, tem de 4 queijos, de toscana com cheddar. Gente, cada um sabor mais gostoso do que o outro. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E esse e-book, ele está em PDF, onde você pode imprimir e colocar aí junto à sua produção. Se você quiser ajudar o canal, ele custa apenas R$19,90. E esse daqui eu vou experimentar. Gente, sem comentários. Quer dizer, não, pessoal, com comentários. Sério. Gente do céu, que sabor maravilhoso é esse? Não, deixa eu partir aqui para que vocês possam ver a qualidade. Olha só. Que sabor maravilhoso. Muito bom, muito. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!